Olá, turminha do 8º ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nessa videoaula a gente vai continuar falando sobre a América e a América anglo-saxônica através de correções de atividades. Qual será a nossa dinâmica? A gente primeiro corrige as atividades do livro e depois a gente corrige a nossa avaliação somativa, a hora da revisão. Estão animados? Vamos lá? Iremos então, 8º ano, começar a correção pelas atividades do livro, começando pelas atividades da página 120. Analise o quadro e faça as atividades. Temos aí o ranking de maiores multinacionais do mundo em valor de mercado em 2015. Número 1, das 10 maiores empresas multinacionais do mundo, quantas têm origem nos Estados Unidos? São 7 empresas. Número 2, você conhece alguma dessas empresas? Sabe em que setor elas atuam? É uma resposta pessoal. Atividades agora, 8º ano das páginas 131 e 132. Bandeiras de países muitas vezes representam elementos significativos do território. Observe a bandeira do Canadá e leia o texto e faça as atividades. No centro da bandeira do Canadá está o símbolo nacional canadense, a folha de bordo, árvore que ocorre nas florestas temperadas e da qual se extrai o líquido para o preparo do maple slap, um tipo de melado muito consumido no café da manhã por canadenses e estadunidenses. O Canadá é o maior produtor de maple slap do mundo. Letra A. Que outra atividade econômica as florestas canadenses estão associadas a que tipo de indústria se relacionam? Exploração de madeira, indústria de papel e celulose. Letra B. Como essa atividade é conciliada com a preservação das florestas? A cada árvore derrubada, outra árvore deve ser plantada. Letra C. Observe novamente o mapa Canadá, Espaço Econômico e cite outras importantes atividades econômicas desenvolvidas nesse país. Explique por que estão concentradas principalmente na parte sul do território. Indústria, policultura, pecuária leiteira e cultura de cereais. Essas atividades estão concentradas no sul do país em razão com a faixa de fronteira com os Estados Unidos, maior concentração populacional e condições de clima favorável. Número 8. A bandeira dos Estados Unidos também representa aspectos do território. Observe-a e responda. Letra A. As 13 faixas horizontais estão ligadas à organização territorial durante a colonização e as 50 estrelas à organização atual. O que ela significa? Referem-se às 13 colônias iniciais e as 50 estrelas representam os 50 estados. Letra B. O que significa afirmar que os Estados Unidos são uma federação? Significa que os estados têm autonomia como constituições próprias. Número 9. A doutrina do século XVIII, segundo a qual os estadunidenses eram escolhidos por Deus para se apropriar das terras entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, onde deviam construir grande nação, foi denominada destino do manifesto, Alternativa C. Número 10. Como ocorreu a expansão territorial dos Estados Unidos? Ocorreu por meio de territórios comprados, cedidos e anexados. Número 11. Explica a importância da imigração europeia no século XIX para a ocupação oeste dos Estados Unidos. Com a Homest Act, os imigrantes europeus se fixaram na região. Número 12. Sobre a expansão territorial dos Estados Unidos, responda. Letra A. Quais foram os últimos estados a integrar o território estadunidense? Foram o Alasca e o Havaí. Letra B. Por que a expansão se deu para o oeste do território? Porque as 13 colônias localizavam-se próximo ao Atlântico, no extremo leste do continente. Número 13. Analise novamente o mapa Estados Unidos, organização do espaço e responda as questões. Letra A. Quais regiões econômicas dos Estados Unidos foram representadas? Então foi Nordeste, Planície Central, Sunbelt e Oeste. Letra B. Considerando a classificação das cidades na hierarquia urbana, em quais regiões concentram-se as cidades mais importantes dos Estados Unidos? Nordeste e Sunbelt. Letra C. Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas no Nordeste e no Sunbelt? Indústria,
e inovação tecnológica. Questão 14. Associe as informações à região correspondente. Letra A, Oeste, letra B, Nordeste, letra C, Planície Central e letra D, Cinturão do Sol. Nessa região se localiza o Vale do Silício, onde se concentram empresas de alta tecnologia, centros de pesquisas e importantes universidades. Localizam-se as áreas produtoras de trigo e milho e as atividades associadas à agroindústria. Muitos turistas se dirigem a essa região para visitar grandes parques nacionais, como o Yellowstone e o Grand Canyon. Nela está o Manufacturing Belt e concentra o poder econômico, político e financeiro do país. Então, a sequência correta, oitavo ano, letra D, letra C, letra A e letra B. Questão 15. Observe novamente o mapa Mundo Imperialismo Estadunidense, séculos 19 e 20, para fazer as atividades. Letra A. Do ponto de vista de configuração territorial e do geopolítico, que fatores contribuíram para o domínio de territórios pelos estadunidenses ao redor do mundo? A saída para os oceanos Atlântico e Pacífico e a capacidade econômica e militar estadunidense. Letra B. Quais regiões do globo os Estados Unidos privilegiaram para expandir seus domínios? A América Latina e o Oceano Pacífico. Letra C. Cite duas ilhas ou arquipélagos do Oceano Pacífico dominados ou anexados pelos Estados Unidos no final do século XIX. Podemos citar o arquipélago do Havaí e as ilhas das Filipinas. Agora, oitavo ano, a gente vai para a correção da nossa avaliação somativa, hora da revisão. Questão 1. Cite as principais características das colônias de povoamento. Caracterizavam-se pela pequena propriedade, pelo trabalho livre e pela produção para o mercado interno. Questão 2. Qual a influência das correntes marítimas no clima da América? As correntes marítimas quentes elevam a temperatura e a umidade do ar, enquanto as correntes marítimas frias exercem o efeito contrário. Questão 3. Quais são os idiomas oficiais do Canadá, onde são falados? O inglês, falado pela maioria da população, e o francês, falado principalmente na província de Quebec. Questão 4. Quais são os desafios que o envelhecimento da população traz para o governo canadense? Buscar soluções para o problema da escassez de mão de obra e o aumento do número de aposentados. Questão 5. Para atender às necessidades da mão de obra do país, o governo canadense criou vários programas de imigração, sítios. Então foi entrada expressa, o patrocínio familiar, cuidadores, visto de start-up e refugiados. Questão 6. Após a independência, em 1776, o governo estadunidense deu início ao processo de expansão territorial para o oeste, justificado pela doutrina do destino de manifesto. Explique-o. Doutrina pela qual os estadunidenses eram escolhidos por Deus para apropriar-se das terras entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, onde deveriam construir uma grande nação. Questão 7. Quando começou o declínio da imigração europeia nos Estados Unidos, cite uma das preocupações do governo estadunidense em relação a essa questão. No início do século XX e atualmente, uma das preocupações do governo estadunidense é a entrada de latinos americanos que vão para os Estados Unidos muitas vezes de forma ilegal. Questão 8. Por que as Forças Armadas estadunidenses podem ser consideradas uma das mais poderosas e mais bem equipadas do planeta? Porque investe cerca de 700 bilhões de dólares em armamentos, defesa e antiterrorismo, administração pessoal, informações e desenvolvimento de tecnologias. Então, oitavo ano, corrigir essas atividades, vocês façam com capricho, leiam todos, assistam a videoaula para poder não ficar nenhuma dúvida. Permanecendo a dúvida, entre em contato comigo para conversarmos, tá bom? Deixei para vocês essa frase: estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você de seus sonhos.
Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.